Boa noite a todos. 9 de abril hoje, né? Agora são exatamente 11 horas e 1 minuto. Acabou aí Platense e Corinthians. Corinthians que jogou hoje estreando, né? Na Libertadores de 2026. Também tivemos a estreia aí de Fernando Diniz, que é o novo comandante aí do Coringão, né? Após o desligamento aí do Dorival. É, 9 jogos sem vitória, né? Como eu já tinha falado no vídeo anterior. Anunciado também a demissão do Dorival, né? E tivemos a chegada aí de Fernando Diniz. Muita gente aí nas redes sociais, né? Não gostou, né? Os torcedores ficaram com o pé atrás de qual Diniz iria vir, se é aquele que fica tocando bola na defesa, fazendo o time correr perigo o jogo inteiro e tudo mais, né? Mas eu particularmente ali achei um pouco, como que eu posso dizer, fiquei um pouco com o pé atrás também, né, a respeito dessa contratação, mas aos poucos aí eu fui conversando até com amigos, analisando as estatísticas ultimamente, vendo alguns jogos aí do Fernando Diniz, vi que ele mudou aí alguns aspectos, ele próprio disse na sua apresentação que evoluiu aí no futebol, né? Conseguiu adquirir mais experiência aí durante os trabalhos anteriores e esse tempo em que ele ficou sem treinar ninguém e chegou aí no Corinthians, né? Com uma missão muito clara aí para agora, né? Já imediatamente que é dar resultados, voltar a vencer, fazer esse time do Corinthians jogar bola. E bom, hoje numa estreia de Libertadores, estreia de um técnico, o Corinthians venceu fora de casa, né? Lá na Argentina, em Buenos Aires, enfrentando o Platense. O resultado foi 2-0, né? O Corinthians que, né, teve ali a sua dificuldade no jogo, mas eu irei falar disso durante o vídeo. Enquanto isso, né, se você não é inscrito, inscreva-se no canal, não custa nada você se inscrever, ativar as notificações, deixar o seu like aí, você vai estar ajudando bastante o meu trabalho, o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e vai continuar aí, né, como que eu posso dizer, chegando a mais pessoas, né? Inclusive, compartilhe aí esse vídeo, compartilhe aí com aquele camarada corintiano ou com quem gosta desse tipo de conteúdo, né? Bom, desde já eu agradeço a todos vocês aí. Vamos lá, sem mais demora aqui, né? Ficar me alongando. Vou passar a escalação aí do Corinthians, né? O Diniz que hoje mandou a campo aí Hugo Souza no gol, dupla de zaga Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista retornando aí ao time titular, né? Ele que com o Dorival aí nas últimas partidas tinha perdido essa posição de titular até por conta de erros que o próprio jogador cometeu e ele sabe disso, estava ciente, né? Durante cobranças aí essa semana da organizada, ele reconheceu os erros dele, sabe disso, né? E muitos outros jogadores. Mas enfim, Gabriel Paulista de volta aí, fazendo dupla de zaga com Gustavo Henrique, que é o titular absoluto aí, né? Muito difícil ele sair para alguém. Os dois laterais, esquerda, Matheus Bidu, lateral direita, Mateuzinho. O meio de campo ali foi composto por Ranielli, André e Breno Bidon, né? Foram esses aí os meio-campistas, né? Os mais marcadores ali. E o Rodrigo Garro armando esse time. À frente tivemos Yuri Alberto, que essa semana arrancou um siso, era dúvida até então, né? Por conta que não pode, né? Fiquinho estava com o rosto inchado, mas enfim, foi liberado aí para jogar e hoje, né, foi muito importante. E à frente ali, fazendo dupla de ataque com o Yuri Alberto, o jovem Kaique aí, menino da base, né? O Diniz gostou muito aí dos treinamentos do Kaique, então optou por jogar com ele ali à frente, né? Então, agora eu vou passar para vocês o que foi o jogo, né? E, bom, o primeiro lance que eu vou falar é do Platense, aos 31 minutos. Por quê? Porque o Corinthians, no começo do jogo, encontrou muitas dificuldades, né? Até encaixar ali a marcação, entender o jogo e o Platense jogando em casa com a sua torcida. Foi muito incisivo, foi muito ofensivo durante os minutos iniciais aí, até esses 31 minutos, né? O que é bem normal, jogando em casa, torcida e tudo mais. Também enfrenta
um campeonato lá, um começo de campeonato difícil, né? Onde tá alguns jogos aí sem vencer também. E aí, aos 31 minutos, o Platense vem pelo lado esquerdo, né? Cruzou uma bola dentro da área e o Lencina, cara, cabeceia para baixo ali, né? Faz o movimento correto, cabeceia para baixo, em cima ali do Hugo, né? Queima-roupa quase. E o Hugo pega, faz uma defesaça ali, ele vai buscar lá no chão e manda para escanteio, né? Evitando aí o que poderia ter sido aí a abertura de placar dos donos da casa. Baita defesa do Hugo Souza, importantíssima. Aos 34 minutos, o Corinthians consegue sair jogando. O Mateuzinho serviu o Yuri Alberto, que viu a passagem do Kaique. E aí o Yuri passou a bola pro Kaique, né? E aí, na hora de dominar e partir com ela, o Kaique acaba caindo ali, né? Lembrando que o árbitro da partida aí, árbitro sul-americano, Conmebol, é complicado, viu? O árbitro tava deixando o jogo seguir, não era todo lance que era falta, tiveram vários lances ali, umas chegadas mais calorosas ali, onde ele mandou seguir, o que se fosse aqui no Campeonato Brasileiro seria falta, ele não marcou não, o cara deixou seguir. Aos 40 minutos, o Corinthians saiu jogando, o Yuri recebeu, né, faz um pivô ali, ele passou pro Kaique de letra, né, ela passou ali, enganou a marcação, o Yuri de letra, né, fez o pivô e passou, enganando o defensor ali. E aí quando o Kaique recebeu, ele já tentou dominar, mas caiu, né? Ficou esperando a falta, tentou fazer dar aquela coisa que no Brasil funciona muito, ser malaco, né? Ah, vou tentar a falta. Daí ele caiu, o juiz que não estava apitando nada mandou seguir, né? E aí o Corinthians desperdiçou uma boa chance. Se ele brigasse ali no corpo, tentasse ir para dentro da área e caísse dentro da área, né? Teria sido melhor, mas enfim. Nos 45 tivemos 3 minutos mais de acréscimo, né? Aí aos 47 minutos o Garro brigou no meio de campo, cara, uma bola ali, brigou com os caras de meio de campo para tentar roubar. Ele ganhou a bola e aí ele pegou, deu um passe genial. Ele viu que o Yuri estava atrás dos defensores, mas fez um movimento de partir. Ele já deu um passe lá na frente e aí o Yuri avançou com ela, livre de marcação ali, né? Teoricamente o zagueiro estava um pouco distante dele. Ele ajeitou o corpo e finalizou de direita, mas muito fraco, e aí o goleiro, sem dificuldade alguma, ficou com a bola. O Yuri, que desperdiçou uma grande chance ali, né? Se ele enche o pé de direita, manda forte no gol, ou de esquerda, que ele já fez outros gols assim, poderia ter sido melhor. E aí o Corinthians desperdiçou aí a sua única e melhor chance do tempo. Após esse lance, tivemos aí mais um minutinho ali, onde não aconteceu nada, e acabou o primeiro tempo. Bom, como eu disse aqui inicialmente, né, o Corinthians começou, receoso, né, durante a partida, errava alguns passes, é verdade, dava alguns chutões para frente, muito por conta das cobranças, dos resultados que não estavam vindo. Eu achei que o time estava um pouco nervoso no começo. Tanto que na pausa para hidratação do primeiro tempo, o Diniz fala: lembra quando a gente treinou essa semana? Faz isso, tenta fazer isso, fiquem um mais perto do outro, né? Toca a bola, faz aquilo. Se errar, ele falou lá um palavrão que eu não vou repetir aqui, mas falou: não tenham medo de jogar, né? E aí, assim, o Corinthians demorou para se encontrar na partida. O primeiro tempo foi, obviamente, aí todo do Platense, né? O Hugo fez a defesa que salvou ali, evitando que seria o primeiro gol. Mas eu achei que o sistema defensivo foi muito bem, né, anulando ali o Platense, os jogadores mais contundentes. O Corinthians conseguiu criar uma chance, que foi a do Yuri Alberto, né, a única chance que teve bem clara assim. Mas era um time que estava tentando se encontrar durante a partida. Errou alguns passes, algumas saídas de bola, mas não sofreu assim, né, tirando a que o Hugo defendeu, algo assim extraordinário, não. Então o Corinthians foi com um bom resultado para o intervalo, que é um empate fora de casa. E aí, na volta para o segundo tempo, né, aos 49 minutos do segundo tempo, aos 49, porque na Conmebol é o tempo corrido, ele não chega nos 45 e zero, né, dos 45 ele segue. Então, aos 49 minutos do segundo, o Mateuzinho passou uma bola de cabeça para o Bidon na entrada da área, e aí o Bidon domina e finalizou ali à direita do gol do Platense, né? Lembrando que esse lance do Mateuzinho, ele recebeu uma invertida, não sei se foi
não lembro agora, do Bidu, alguém inverteu a bola para ele, ele dominou, fez esse passe aí pro Bidon, que levou muito perigo na finalização. Aos 53 minutos, o Yuri levantou uma bola pro Garro, né? O Corinthians ganha uma bola ali no meio de campo, e aí o Yuri dá aquela levantadinha, né? Dá um passe assim por cima dos jogadores do Platense. O Garro vê a passagem do Kaique, né? E aí o Garro pegou, dominou essa bola que o Yuri mandou para ele, viu a passagem do Kaique e serviu o Kaique. E aí o Kaique na frente com ela, né? Vê o goleiro saindo, tinha 2 marcadores com ele, mais o goleiro saindo, ele pegou e deu uma cavadinha, né? A bola morreu lá no fundo da rede. 1-0 aí pro Corinthians. Corinthians que voltou com uma mentalidade diferente pro segundo tempo. E aí conseguiu abrir o placar aí num belo gol, numa bela jogada de Yuri, Garro e Kaique, né? E o Corinthians aí com esse 1-0 já tinha um pouco mais de tranquilidade para seguir aí na partida. Aos 62 minutos, uma cobrança de falta do Platense para dentro da área, né? E aí o Vasquez cabeceou para baixo, de novo, mais uma defesa, uma cabeçada para baixo rápida, né? E o Hugo faz mais uma defesaça ali, né? Ele dá o rebote ainda, mas a zaga acaba afastando. Mais uma defesa salvadora aí do Hugo, né? Aos 69 minutos, o Corinthians cobra rápido um arremesso lateral após a pausa para reidratação, né? E aí ninguém acerta ela, o jogador do Corinthians sobe para tentar cabecear ali para alguém, o jogador do Platense tenta afastar e ninguém acerta a bola. E ela pegou, ficou limpa ali pro Garro, né? E o Garro de primeira pegou, lançou o Yuri Alberto na frente em velocidade. E aí o Yuri recebeu, na saída do goleiro ele pegou, o goleiro ia saindo de novo, ele finalizou rasteiro, passou no meio das pernas do goleiro, e aí o Corinthians acabou ampliando aí 2-0, né? Uma bela jogada, mais uma assistência do Garro, o Garro que deu 2 assistências hoje, né? Poderia ter sido 3 se o Yuri convertesse aquele gol do primeiro tempo, mas deu 2 assistências, importantíssimo na partida de hoje. No começo da partida ali, no primeiro tempo, foi bem anulado pelos jogadores do Platense, né? Não conseguiu acertar passes, perdeu no físico e tudo mais, mas achou 2 assistências aí quando o time começou a se organizar em campo, entender a partida, 2 assistências e o segundo gol aí do Yuri Alberto ampliando, né? E aí o Corinthians já ficava aí, né, numa condição bem melhor agora, com bem mais tranquilidade. E aí aos 72 minutos, após um bate-rebate, a bola sobrou pro Garro, né, ali no meio de campo. E aí ele de cabeça, de primeira, deu um passe pro Kaique. Ele recebeu na frente de novo, e aí ele bateu cruzado, rasteiro, né, ali no lado esquerdo do goleiro, cruzado, rasteiro. E ela passou com muito perigo, muito perto, né. Poderia aí ter sido mais uma assistência e mais um gol pro Corinthians. Aos 78 minutos, o juiz é chamado ao VAR, né, porque o jogo estava parado por uma falta ali em cima do Matheus Bidu. E aí ele vê uma solada ali, né, o Saborido, é o nome desse cara aí, Saborido. Ele pegou, deu uma entrada ali com a trava da chuteira no tornozelo do Bidu, que entortou, né, ele ficou caído. E aí o VAR recomendou aí que o juiz fosse ao VAR, ao monitor ver, e aí vermelho para o jogador do Platense, né, um jogador a menos, com um resultado adverso, ficava mais difícil para o Platense. Aos 81 minutos, o Diniz pegou, tirou Kaique e o André e colocou Carrilho e Vitinho, né? Dando mais um gás ali, uma oxigenação no time. Aos 85 minutos, ele pegou e tirou Yuri Alberto, Garro e Ranielli. E colocou Lingard, Pedro Raul e Alan, né? Foram as 3 substituições dele, né? Ele trocou as peças para dar uma renovada ali no gás, né? Os jogadores do Platense já estavam ali meio que assimilando, né, isso aí, só que eles jogaram até o fim tentando fazer um gol ali para diminuir, com 1 a menos, apesar da adversidade, mas o Corinthians tinha total controle ali no meio de campo, entre os defensores, né, tinha domínio da partida. Tivemos 3 minutos de acréscimos aos 90 minutos, e aí nos 87 minutos o Corinthians chegou ao ataque e desperdiçou a chance aí de fazer o 3-0, né, após o Pedro Raul e o Mateuzinho não concluírem ao gol. Foi um lance muito esquisito. O cara pegou, tentou finalizar ali, sobrou no Pedro Raul, que esticou ali, brigou ainda, né? Ela meio que rebateu, aí o Pedro Raul pegou, tirou do goleiro, e aí o goleiro tava meio, não sabia o que fazer, o Mateuzinho tava passando ali
por trás assim, ele deixou pro Mateuzinho, o Mateuzinho limpou o goleiro, limpou o defensor, em vez dele finalizar, ele tentou o passe pro Bidon, que estava desequilibrado, caiu, e aí o jogador afastou, mandou para fora a bola, né? E o Corinthians perdeu aí a chance de fazer um 3-0. Eu acho que, assim, das substituições do Diniz, o Vitinho entrou mal, cara. Errou tudo que tentou ali, não acertava passe, muito mal. Os outros foram bem. O Carrilho teve uma hora que se aventurou de ponta direita lá, tentou cruzar uma bola. Foi a esse lance aí, inclusive. Foi um lance que o. Não, na verdade foi um lance que o Vitinho pegou e finalizou, isolou a bola na frente do gol. Mas no mais, né? Pedro Raul não deu pra ver muito dele, porque poucos os lances, mas perdeu nesse daí que ele tentou limpar o goleiro. Ali, pô, limpa o goleiro, tenta finalizar, sei lá. Mas enfim, tivemos aí o fim da partida, né? Uma grande atuação aí no segundo tempo do Corinthians, né? O Corinthians que venceu, voltou a vencer após os 9 jogos, só que agora venceu numa estreia de Libertadores, com a estreia de um novo treinador, um novo trabalho, né? E uma nova mentalidade de futebol aí. E, cara, ao meu ver, eu gostei muito, né, da atuação do time. Claro que no começo não, no primeiro tempo, né? Mas eu entendo que foi muito por questão de nervosismo, né? Estreia numa Libertadores fora de casa, o adversário pressionando e o time ainda é muito recente, né, a chegada do treinador para implementar ali o trabalho dele, as ideias. Mas o time conseguiu entender isso aí no segundo tempo, colocar a cabeça no lugar, entendeu o que o treinador estava pedindo e construiu aí o resultado, né? Poderia ter sido mais? Poderia. Mas 2-0 fora de casa está excelente, né? É, eu achei uma boa partida no segundo tempo do Corinthians, mereceu o resultado, né? E, bom, o próximo jogo do Corinthians pela Libertadores vai ser semana que vem, né? Hoje é quinta-feira, vai ser na semana que vem, não sei, agora eu não sei se é na quarta ou na quinta-feira de novo, mas agora vai ser na Arena contra o Santa Fé aí, a segunda partida da Libertadores. E o próximo jogo, né, seguindo aí o calendário do Corinthians após esse de hoje, é o derby no domingo, que também é muito importante vencer, porque o Corinthians vem de uma longa sequência de jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro, já está ali conversando com a zona de rebaixamento e precisa dar uma resposta, né? Eu creio que até lá, até o final de semana, o time vai conseguir entender um pouco mais daquilo que o Diniz quer e creio que vai ser uma boa partida. Espero que a gente possa sair com um resultado positivo aí desse derby, que é importantíssimo contra o nosso arquirrival, né? É um jogo histórico, centenário, tem um peso muito importante para a torcida, no clube e na atual situação do Corinthians. Então é isso. Até o domingo, onde eu vou vir aqui passar o pós-jogo do derby, né? Espero que saiamos vitoriosos desse jogo, né? E é isso. Um bom resto de final de semana, né? Amanhã é sexta-feira, uma boa sexta e um bom final de semana a todos vocês. Domingo eu tô de volta aí. Grande abraço, fiquem com Deus.